Então vamos mostrar o VT aí. Mostra, Tininha, pra gente ver a reportagem sobre o Rio Maravilha. Que bom. Olha, O Rio de Janeiro está com tudo mesmo. Depois de ganhar a chance de realizar eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, a cidade maravilhosa deu mais um salto. Dessa vez na economia. Um estudo feito por um instituto de Londres com 150 cidades do mundo inteiro mostrou que a capital fluminense foi a que melhor enfrentou a crise econômica internacional. Passou do 100º lugar em 1993 para a 10ª posição este ano, deixando para trás cidades como Nova York e Madrid. Tem alguns fatores que impulsionam esse movimento. Tem grandes eventos a esperar pelo Rio. Nós estamos falando não só de Copa e Olimpíadas, como jogos militares, eventos ecológicos, enfim. O Rio de Janeiro vai sediar grandes eventos, isso traz uma perspectiva muito favorável. A pesquisa analisou geração de emprego e aumento de renda antes, durante e depois da crise. O Rio conseguiu atingir a menor taxa de desemprego da história, em torno de 5%, menor do que a de todo o país, que é de 6,1%. Somente este ano já foram criados 186 mil novos postos de trabalho em todo o estado, sendo 80 mil só na capital. Para este economista, o cenário é mais do que favorável para novos investimentos. A hora é agora e o Rio vai bombar nos próximos anos. A tendência é que o Rio de Janeiro continue crescendo, mesmo depois do término das intervenções esportivas. O mundo vai estar olhando para o Rio de Janeiro. Então, o que nós entendemos é que essa é a oportunidade de mostrar esse Rio, um Rio que é muito bom para conhecer, para fazer turismo, mas também para fazer negócios. É aqui que nós temos algumas das maiores empresas do país. Então, essa é a oportunidade que a gente vê de atrair negócios para a cidade e gerar empregos no longo prazo para o Rio de Janeiro. tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas Parabéns pela conquista de todos nós, mas o trânsito tá uma porcaria, prefeito. Eu quero que o senhor me explique como é que a gente faz para sobreviver nesse trânsito. Nós temos até o povo falando a respeito disso, porque a gente perde vida, prefeito. A gente perde vida. Eu perco 3 horas todos os dias, sabe? Então eu queria... Vamos entrar com VT, Tininha? Vamos lá, entra com VT, o povo reclamando. Central do Brasil, quase 6 horas da noite. Este é o quadro enfrentado por milhares de trabalhadores cariocas na volta para casa. O sofrimento de quem utiliza o transporte público no Rio é diário. A espera é longa. E quando o ônibus chega... Olha só a situação desses passageiros aqui. Esse ônibus está tão cheio que você não consegue nem se mexer. Está formando já uma terceira fila. A gente tem que se equilibrar, conseguir um lugar para ir se segurando e ainda tem que tomar cuidado de não esbarrar em ninguém, né? Além dos ônibus lotados, os passageiros ainda precisam enfrentar os enormes congestionamentos. O cansaço é inevitável. Às vezes a gente cansa mais no trânsito que mesmo no trabalho. Muito cansativo, né? Até perto de 2 horas por dia, 2 horas e pouco. Todo dia, 2 indo e 2 voltando. Eu pego engarrafamento ali no Caju. Aí depois eu pego o engarrafamento na Avenida Brasil. Até que eu chego em casa já estou mais cansada do que outra coisa. Paulo Henrique sabe muito bem o que é isso. Ele leva aproximadamente 8 horas para fazer o trajeto casa-trabalho todos os dias. Da Cidade Alta até a Copacabana e de Copacabana para a Cidade Alta de novo. 4 horas de 8 para ir e 4 horas para voltar. Horrível. Só passando o que a gente passa para vocês verem o que é. Mais gente falando... Mas não precisa mostrar a todo mundo. Prefeito, tem muito ônibus na rua e, apesar disso, tem muita gente em pé dentro dos ônibus. O senhor não conseguiu equacionar o número de ônibus com o número de passageiro até agora? Vamos lá. Primeira coisa, tem uma coisa de modelo institucional. Desde Lacerda, que quando foi governador da Guanabara, prefeito do Rio, ele pegou as lotações, transformou em 60 empresas, nunca tinha sido feita uma licitação de linhas de ônibus nessa cidade. Você fez? Fizemos uma licitação. Primeira coisa é o seguinte, tem um contrato hoje. Ó, você é empresário, concessionário, está aqui teus direitos, estão aqui suas obrigações, tarifa reajusta assim, não é mais à vontade do prefeito, regra clara e transparente. Então não é mais papel de padaria, tem contrato de concessão. Primeiro benefício imediato desse contrato de concessão, e essa era a minha preocupação, minha prioridade era bilhete único. Então tem hoje o Rio de Janeiro... Tem o bilhete único mais barato do Brasil, R$ 2,40, sem dar um tostão de subsídio para empresário de ônibus, Cidinha. Ah, não está dando? Não, São Paulo é R$ 2,90 com R$1 bilhão de subsídio. Eu não dou um tostão para empresário de ônibus. A gente fez uma licitação, em vez do cara pagar outorga para a prefeitura, eu disse assim, não, você
não vai pagar para o Tesouro isso não, você vai botar na conta para diminuir o preço da passagem. Mas por que, apesar de você ter administrado isso, continua essa coisa... Não, calma. Não tem ônibus para as pessoas e está sobrando ônibus na rua. Por partes. Então, Por partes. Então, a primeira como coisa Jaque é isso. Estripador. Não, mas tem o benefício imediato, que é o bilhete único. Né? Segunda coisa, a gente precisa organizar o sistema. O bilhete único é fundamental por quê? Porque as pessoas têm que entender, e aí às vezes a gente fala isso, aqui é bom que a gente fala mais à vontade, com mais tempo, mas é o seguinte, o sujeito, outro dia eu fui a Jardim Bangu, cheguei lá, vi uma senhora, só tem uma linha aqui pro centro. Aí veio a outra e falou assim, não tem linha pro Leblon. Aí veio a outra e falou assim, não tem linha pra Barra. Aí o outro falou assim, não tem linha pro centro de Campo Grande. Não tem linha pra não sei onde. Não dá pra de Jardim Bangu sair linha pra todo lugar da cidade. Por isso é que encalacra o centro, a Zona Sul e tal. O que o bilhete único serve? As pessoas têm que mudar a cultura mesmo, é a cultura da baldeação. Qualquer ônibus que sair do Jardim Bangu pode levar aquela pessoa para um lugar mais movimentado, de um corredor de que passa mais ônibus, e qualquer ônibus vai servir para ela ir para o centro, ou para o Leblon. Mas você está fazendo a cultura do metrô de Paris. Não. Isso é a cultura, não, isso é a cultura do metrô isso é a cultura de qualquer... Você desce, sobe uma escadinha, pega outro metrô em 3 minutos. Calma, não, se você não pega trânsito nenhum. Vou te dar, não, calma, assim, partes. Na hora que a gente tiver isso, você racionaliza o sistema, você tira ônibus da rua, diminui o número de ônibus, você faz um sistema mais eficiente. Tem muito ônibus, mas servindo muito mal. E outra coisa que a gente está fazendo, que são esses BRTs, os corredores de ônibus. O primeiro é o Transoeste, você vai ali pela Avenida das Américas, entra em direção a Santa Cruz, ele vai chegar a Campo Grande, e aí é um ônibus, parece um metrô, o bichão é sensacional, com estações confortáveis, então isso vai estar pronto em 2012. Essa é o túnel da Grota Funda. Nós já começamos agora em janeiro a obra do Transcarioca, que pega desde a Barra da Tijuca, vai até o Aeroporto Internacional. Então, até 2012... Vai ter o Transoeste pronto. E aí e vai ficar essa zona mesmo, que as pessoas não têm ônibus. Não é ficar essa zona, Cidinha. Você vai avançando, você vai melhorando, você vai racionalizando algumas épocas. Eu vou tirar ônibus a partir de janeiro, a gente entra com o que a gente chama de BRS na Nossa Senhora de Copacabana, para tirar ônibus da Nossa Senhora de Copacabana e realocar para as áreas mais demandadas, mais necessitadas. Vai fazer isso em dezembro agora? Já em janeiro. Já em janeiro. Então você vai aos poucos, você vai avançando. A gente está com um projeto lá para a reta do João 23 de Santa Cruz, para levar mais ônibus para lá. Então você tem ajustes. Ao longo do tempo, assim, a licitação, eu lancei essa licitação em abril, maio, com 1 ano e 2 meses de governo, depois de 50 anos sem vagabundo nenhum, desculpa a expressão aqui, mas para entrar no tom Cidinha, fazendo nada. Todo mundo que me antecedeu ficou chupando o dedo e mamando nas tetas de empresário de ônibus. Acabou a história. Botamos aqui, ó, vai ter licitação e se quiser que entre, e vai ter que pagar por isso. Então, acabamos com essa história. Demorou um tempinho. Licitação, contrato. Aí você sabe, se a gente não fizer as coisas com licitação, amanhã eu estou aqui sendo denunciado pelo Ministério Público. Ah, mas com certeza, é o que eu não desejo. Vossa Excelência é a primeira a cobrar. Então, assim, a gente está organizando o negócio.